O plano pra derrubar o Kaido do poder tá prestes a começar, mas alguma coisa vai acontecer que vai deixar a lacraia voadora furiosa e com vontade de destruir o país inteiro. E aí, meu parceiro, tranquileba? Luke na voz, e antes de começar esse episódio que tá brabo demais, não esquece de deixar o seu like maroto no vídeo, que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Se inscreve aí, sem mais enrolação, bora logo pra esse vídeo que tá insano. Lá na capital da flor, o God Usopp tava andando como quem não quer nada, olhando pra baixo, mas na verdade ele tava procurando por pessoas com uma tatuagem de lua no pé, porque essas pessoas eram os grandes aliados do Kinemon que decidiram ajudar na luta contra o Kinemon e o Orochi. O Narebas colou num cara fingindo que conhecia ele desde criança, e o maluco só começou a concordar pra sair logo de perto daquele esquisito. Mas na verdade o Pinóquio era um gênio, tá? Porque ele deixou um bilhete na mão do samurai com um símbolo misterioso que ele tremeu na base só de olhar. Depois disso, os três chapéus de palha disfarçados se reúnem pra ver como é que estão as coisas. A Robin tava só esperando pra ser a nova geisha do Shogun Orochi. A missão do Frank era conseguir a planta da missão do Kaido, mas aquele chefe ranhento dele guardava aquela planta com a própria vida. Enquanto o Usopp falava que tinha boas notícias, porque ele conseguiu o nome do homem que dizem ser o mais forte do mundo, o chefe dos bandidos de Atamayama, Shutenmaru. Lá no Castelo Oden, a gurizada tava toda reunida também. O Sanji fala pro Kinemon que só tinha uma coisa que ele não entendeu naquele plano deles, mas a véia da Shinobu começa a rebolar, falando que é normal que ele não consiga entender a beleza de uma mulher madura. Essa véia tá querendo dar um iPhone pro Sanji. Mas voltando pro que importa, o Gado Supremo pergunta por que eles estão procurando aquele tal de Ashura Doji como aliado, se o Oden deu uma surra nele 20 anos atrás. E mostra um flashback do Kinemon falando que eles precisavam encontrar 3 samurais poderosos como aliados, que eram o Kawamatsu, Ashura Doji e o Denjiro. Não é querendo dar spoiler não, mas um desses aí já até apareceu e você não faz nem ideia. O Calvomon explica que o Ashura Doji jurou ser leal ao mestre Oden depois de tomar uma surra, só que depois que o Oden virou churrasco, o maluco mudou seu nome pra Shutenmaru e voltou pro mundo das trevas. O Luffy pergunta se esse tal de Shutenmaru é forte, e a Kiku fala que ele é o samurai mais forte do país, então eles com certeza iam precisar dele como aliado. Lá em Okobori tava todo mundo felizão depois que o Luffy levou aquele rango cabuloso pra eles, mas chega um mamute montado num touro e o povo já começa a tremer na base. E adivinha, esse aí era o famoso Shutenmaru que eles estão tanto falando. O maluco era tão gordo que precisou de um búfalo aprimorado pra conseguir tirar ele do lugar. Cada passo era um terremoto. Ele manda seus bandidos atacarem e os malditos começam a roubar toda a comida que o Luffy Taro deu pra eles. Ainda começaram a bater em todos os moradores que tentaram impedir. O Ronaldo Fenômeno aí começou a zoar aquele bando de pobre, falando que algum idiota finalmente deu a chance deles comerem uma comida de verdade. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? Então eles vão levar tudo embora. Por incrível que pareça, ele consegue descer do touro e aponta a espada pra cabeça da véia que tava no meio do caminho rezando. Ele fala que vai dar um fim nessa vida triste e miserável dela, mas a véia diz que acredita nas palavras da mestra Toki, de que os 9 banhas iam voltar do passado pra salvar o país de Wano. O Balofo já começa a xingar a coroa, mas antes que ele fizesse qualquer coisa, já aparece um jacaré devorando um dos bandidos. Em cima dele tava ninguém menos que o braço direito do Kaido, o Jack da Seca. Ele pergunta onde é que tá o tal do Luffy do chapéu de palha que passou por essa cidade. O Shutenmaru manda ele vazar logo dali, mas o Jack fica pistola e manda o Godzilla não esquecer que ele só tá vivo porque o Kaido quer ele como subordinado. Mas o primo do Thais Carlos vai correndo na direção do mamute, gritando que nunca seria subordinado de um vagabundo como o Kaido. E falando no diabo, lá em Onigashima ele tava matando uma garrafa de cachaça maior que a cabeça dele. Os dois chifrudos aí já estavam com medo porque eles sempre viram capeta quando tá bêbado. E foi só falar que ele tacou a garrafa na parede, mandando trazerem mais pinga. Ele fala que tudo isso que tá acontecendo é inaceitável e já mete um bicudão no chifrudo 1. Manda o corno 2 trazer eles até Onigashima, mas ficou pistola porque o moleque não fazia nem ideia de quem que ele tava falando. Lá em Okobori, o Ashura Doji corre e corta a foice do Jack no meio, mas o maluco era tão cabuloso que cortou o peito do elefantão sem ele nem perceber. Ainda mandou um não se meta com os samurais, verme insolente. Depois dessa, o Jack já vai pra cima dele com sangue nos olhos. Usa sua uma foice meia pra mostrar pra aquele King Kong como é que se luta de verdade. Era espadada pra todo lado e todo mundo que tava em volta dele já entrou em choque, porque tinham 2 monstros lutando e a cada espadada que eles davam, gerava uma ventania tão forte que todo mundo saía voando. O mamute começou a levar a sério e mandou uma série de rajadas pra cima do bolo fofo e tava fazendo picadinho do maluco. Mais um pouquinho ele virava presunto pro Jack comer em um pão com mussarela, cabuloso. Nessas horas a vida dele já começou a passar diante dos seus olhos, né? E lembra que desde o dia que o Mestre Oden foi de base, ele sempre procurou algum jeito de também virar panqueca, mas fala que nunca vai ser solado por um mero capanga como ele. Então pula pra cima do Jack e mete outra peixeirada no ombro dele só pra ficar esperto. Lá em Onigashima, o Kaido gritava que viver é um saco, e só tem maluco depressivo nesse arco, cê tá doido. Ele tava com tanta raiva que até começou a virar um Smurf. Foi ficando azul e comprido até que evoluiu pra um dragãozão sinistro, filho. Aí ele tava de bobeira e decidiu sair voando por aí, né? E pensa no maluco rápido, porque não demorou nem 2 minutos pra ele aparecer dando um choque em geral e fazendo o céu ficar preto. O Jack não conseguia entender por que ele tava fazendo isso. O Hawkins muito menos, querendo saber por que ele veio pessoalmente. Mas o Holden era o mais iludido, achando que ele veio pra executar ele. O Lau chamou o Luffy pra ver aquela brincadeirinha, e o Momonosuke já travou na hora que viu aquelas nuvens escuras. Nem a Nami, que era especialista em clima, sabia que diabo tava acontecendo. Eles olham pro céu e só dava pra ver uma cabeça de dragão enorme. Mas o pior foi o Momonosuke
Luffy, que quase se cagou nas carças de medo e até virou um dragão. O Law fala que eles estão ferrados e uma patê enorme começa a sair das nuvens enquanto todo mundo sai correndo desesperado. Ele começa a sair por inteiro e até eu tremi de tão grande que era esse maluco. O Kaido dá um olhar macabro pro Jack e manda ele trazer aqueles pirralhos até ele agora. Lá no castelo ninguém conseguia acreditar no que tava vendo, porque não era pra ele aparecer assim do nada, né? Só a presença do Kaido já deixava todo mundo paralisado. Tipo, como assim esse é o cara que a gente veio derrotar? E era exatamente isso. A criatura mais forte do mundo que era capaz de se transformar em um dragão. Lá em Bakuro, Holden percebe que ele tava indo pro outro lado, então não tinha vindo pra executar ele. Se você já sente adrenalina quando passa um avião pertinho de você, imagina o que esses malucos sentiram com um dragão no cangote deles. O Luffy fala que ele tava voando muito perto de Okobori, e o Kinemon se pergunta por que ele veio parar em um lugar desses. Mas o Law já pede desculpas, falando que o Luffy, o Zoro e ele foram identificados pelo inimigo. O Sanji já começa a xingar ele, falando que ele era muito irresponsável, mas é claro que não demorou muito para perceberem que era tudo culpa do Luffy. O Law fala que o Kaido deve estar atrás dele e do Mugiwara, já que o negócio dele depende das armas que ele tá fabricando no país e das Smiles que o Doffy e o Caesar estavam criando. Para ajudar, eles destruirão a usina de Punk Hazard que saíam as frutas junto do Caesar Clown, sem contar a fábrica de Dressrosa do Doflamingo, que era aliado do Kaido, e ainda derrotaram o próprio Doffy no caminho. Os caras literalmente, basicamente, simplesmente compraram briga com o Homem-Fera mais forte do mundo. Depois de saber que era por isso que o Kaido tava atacando, o Luffy sai correndo atrás da lagartixa. O Chapéu de Palha já iam correr atrás dele, mas o Law falou que pode deixar que ele vai junto com o Luffy, porque se mais algum deles for descoberto, eles vão descobrir que o bando todo tá aqui. E se isso acontecer, não tem o que fazer. Eles vão virar janta de dragão na hora, filho. Então fala pra todo mundo continuar seguindo o plano e o Kinemon pergunta o que eles vão fazer. O Law só queria ignorar o Kaido e esperar ele embora, mas diz que o Luffy já se envolveu demais com o povo da cidade e nunca ia deixar ele escapar dessa. Enquanto o guri ia milhão na direção da cobrinha, o Law dizia pra eles não se revelarem por nada nesse mundo. Jogou uma pedra pra longe pra trocar de lugar com ela e cara, eu amo essa habilidade. Lá embaixo, Shuteimaru mandava seus homens recuarem porque eles não estavam a fim de se envolver com um monstro desses. Mas o Kaido viu aquele porquinho fugindo e não ia deixar ele escapar tão fácil assim não. Chegou no ouvidinho dele e disse que vive ouvindo que nas montanhas de Kuri tem um poderoso ladrão que sempre rouba a comida dos oficiais. Ainda disse que se lembra do Shuteimaru e o fofão já tava tremendo na base. Mas do nada o Dragonite começa a rachar o bico e mandar eles esquecer do passado. Se ele se curvasse ao Kaido, seus crimes iam ser perdoados. Mas dava pra ver claramente que aquela cachaça fez efeito, porque ele saiu batendo em todas as casas, tipo um bêbado tropeçando no bar. Então fica aí a dica de ouro: se tiver um tiroteio na sua cidade, uma briga, corre pra sua casa. A não ser que essa briga seja feita por um dragão alcoolizado, aí você tá lascado mesmo. A prova de que ele tava bebaça é que ele soltou um arroto e todo mundo começou a sentir o cheiro de álcool. O bafômetro da polícia rodoviária deu positivo a 10 km de distância. Ele ficou falando que não tava bêbado enquanto soluçava igual um cachaceiro. Os capangas do Jack queriam sair logo dali porque o dragão tava maluco, mas o elefantão fala que os moradores de Okobori são escravos importantes pra fábrica de armas. Então se ele quisesse matar um pra servir de exemplo, tava tranquilo, mas desse jeito ele vai acabar com a cidade toda. Lá na montanha, Kiko queria ir pra Okobori também, e o Kinemon falou pra ela ficar paradinha porque ninguém mais ia pra lá, mas ela fala que a senhora Tsuru mora lá, que era a mulher do Calvomon. Então ele já entra em choque e os dois vão correndo pra cidade. Ele fala que não acredita que ela ainda não se casou com outro homem forte pra proteger ela, já que faz 20 anos que ele abandonou ela. Mas não foi por falta de tentativa não. Quem assistiu o Zoro e o Luffy fugindo do Hawkins tá ligado que ela tava dando maior ideia no Zorão. Lá na montanha o Law se teleporta até o Luffy e fala que é isso que dá quando piratas tentam fazer uma boa ação. Mas o Luffy fala que se o Kaido tá vindo atrás deles, ele só precisa dar uma surra nele. O Hawkins tava pulando de telhado em telhado tentando fazer o boss parar. E eu não sei como, mas ele tirou uma informação da bunda e fala que o chapéu de palha e o Law que ele tá procurando estão escondidos nas ruínas do castelo Oden. O Jack vai perguntar pra ele se isso era verdade, mas o cabeludo fala que não. Ele só mentiu pro Kaido não perder o controle. E não é que o vagabundo acertou sem querer, mas ele também fala que tem muitas pessoas falando que viram luzes no topo da montanha. Só que elas só devem estar com medo da lenda que os samurais de Kozuki vão voltar em busca de vingança. É só lenda, pô, confia. Então ao invés de deixar o Orochi se borrando todo achando que isso é verdade, ele já destrói logo aquele castelo pra matar 2 coelhos e uma cajadada só. Os guris já estavam tremendo na base com tudo isso. Aí o Brook ainda entra naquele modo de alma dele pra assustar a Nami e ela quase tem um ataque cardíaco. O lagartão falava que aquele castelo dava muitas memórias, mas era realmente um bom esconderijo. Mas agora ele vai se vingar por tirarem as Smiles dele com aquela aliança ridícula. Os Chapéus de Palha e os Piratas do Coração estavam só de olho lá de longe, mas o Beppo percebe que o Kaido tava indo na direção deles. Ninguém tava entendendo era nada. Não dava pra ele enxergar a rapaziada naquela distância, né? Mas querendo ou não, ele tava vindo com tudo. O Luffy e o Law freiam no meio do caminho pra ver por que aquela lagartixa tava indo naquela direção. Quem não quiser voar que se segure, porque o dragãozão tava potente. Então pra acabar de vez, o Shenlong começa a carregar um Kamehameha sinistro pra fazer todo mundo virar churrasco. Eles ficaram de boca aberta e o Sanji até tentou puxar geral pra sair correndo, mas era tarde demais. Ele lança um sopro explosivo que atravessa a cidade inteira, e o fogo foi chegando em câmera lenta e só dava pra ver a cara de desespero da gurizada. No fim, ele acertou em cheio e abriu uma cratera enorme no castelo, e todo mundo ficou de queixo caído porque não dava nem pra acreditar num negócio desse. Ele faz esse buraco enorme na montanha e o Luffy e o Law ficaram incrédulos. E o episódio acaba com o Luffy quase tendo um AVC de tanta raiva. Pra você que chegou até aqui, eu tenho um presente pra te dar. Eu saí de menos de
200 inscritos pra mais de 25 mil em menos de 2 meses. Tô ganhando em dólar e pretendo aposentar meus pais em menos de 2 anos. Mas é claro que tudo isso não foi sorte, né? E eu tô prestes a fazer uma loucura. Aqui na descrição desse vídeo eu preparei um vídeo pra você, onde eu te explico passo a passo de como você consegue hoje começar no YouTube totalmente do zero, sem precisar investir R$1 e já conseguir muitas visualizações, e também faturar muito com o seu canal. Então clica no link que tá na descrição e assiste o vídeo logo, porque eu não vou deixar no ar por muito tempo, hein? Depois não vai chorar não. E mano, por esse final eu não tava esperando. Aquela lacraia voadora simplesmente meteu uma bomba atômica que explodiu metade da montanha. Se você quer que eu traga o próximo episódio pra saber se a gurizada vai ter chance de sair viva de lá, é claro, né? O Luffy enchendo o Kaido de porrada. Não esquece de deixar o like maroto no vídeo, né? Se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 950.400, eu acredito. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.